Olá, tudo bem, quarto ano? Vamos dar início à nossa aula, tá bom? A nossa aula de hoje de História, a gente vai trabalhar migrações e imigrações no Brasil, tá? No seu contexto histórico e cultural. O objetivo da aprendizagem de hoje é reconhecer as influências de vários fluxos migratórios na cultura brasileira, tá? Ao longo do tempo. As habilidades da Base Nacional Comum Curricular que a gente vai trabalhar é identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel, esse papel desempenhado pela migração nas regiões de destino. Então vamos lá, vem comigo agora para a gente prestar atenção nessa aula. Primeiro, antes da gente falar sobre migração, tá? Eu quero explicar um pouquinho esse termo para vocês. O que é emigrante ou imigrante? Qual é a diferença desses dois nomes, tá? Percebam que aí o primeiro começa com E, né? Emigrante, e o segundo nome é imigrante. Então, a gente vai ver agora qual é a diferença. Então, vem comigo aqui, preste atenção. Emigrante, com E, tá? É aquele que sai do país. E imigrante, com I, iniciando com I, é aquele que entra no país estrangeiro. Então, a pessoa que sai do seu país, eu digo que ele é um emigrante. E é uma pessoa que entra em um país que não é o seu de origem, eu vou chamar de imigrante. Então, aqui a gente tem agora um gráfico onde a gente vai ver uma proporção das nacionalidades, tá, na imigração para o Brasil, tá, entre 1808 até 1995. Percebam aí nesse gráfico que vocês veem aí, para vocês temos aqui uma grande parte, na parte roxinho claro, que é os portugueses, 31% nós temos, tá? Essa parte amarelinha bem clarinho são os alemães, com 4% deles. A parte azul claro são os japoneses, com 4,2%. Os espanhóis estão em destaque aí de laranja, com 13%. Os italianos está a parte maior aí, verde, né, que está com 30%. E esse outro bege seria outros povos, né, que 17,8%. O que seriam esses outros povos? Quando eu falo aqui de poloneses, de russos, tá? De judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos e nigerianos. Imigração. Para uma economia que sempre se assentou na exploração da força do trabalho escravo, a diminuição da oferta dessa mão de obra acarretaria sérios problemas, principalmente para empreendimentos agrícolas. Para os cafeicultores, tornou-se urgente buscar uma solução para o agravamento da carência dessa mão de obra, após a eliminação de fonte africana, né, que a gente já viu, retomando umas aulas atrás, a questão da escravidão, né, daquela mão de obra que chegou aqui no Brasil, que foi trazida para cá, que eram os africanos. Então, com essa eliminação, né, então foi necessário uma nova solução para que houvesse essa mão de obra. Então, a solução encontrada foi o incremento de imigração estrangeira. Antes mesmo da independência, ocorreram tentativas oficiais de fixar o trabalhador estrangeiro em terras brasileiras. No governo de Dom João VI e no de Dom Pedro I, houve financiamento para a vinda dos europeus, por pressão dos latifundiários. O governo imperial decretou em 1850 a Lei de Terras. Ficava estabelecido que as terras públicas só poderiam ser adquiridas através de compra. Anulavam-se, assim, concessões feitas pelo governo aos imigrantes. Os fazendeiros cobravam 6% de juros ao ano sobre o dinheiro adiantado à viagem, instalação e primeiras despesas dos colonos, o que consumia metade do que os imigrantes lucravam. Presos a obrigações como, por exemplo, comprar no armazém da fazenda, tá? E esse descontentamento tornou-se geral, e a ideia de rebelião começou a se espalhar pelas fazendas de São Paulo.
Frustrados em suas perspectivas, injustiçados e tratados como escravos, os colonos se rebelaram em 1857, tá? O sistema, em consequência, fracassou. Imigrações europeias. Aqui a gente tem, para a gente observar em cada região, tá? Temos aqui o destaque de 1808 até 1930, na região sul. Tivemos aí a colonização para povoar as terras brasileiras, tá? Risco de invasão argentina e Uruguai. No sudeste, a mão de obra direcionada para a plantação de café, principal produto exportado pelo Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre os italianos, tá? Os imigrantes italianos. O segundo maior grupo, eles se situaram mais na região do sudeste, tá? Onde ficavam as plantações do café, e também na região sul, onde tem também a agricultura familiar e a viticultura. O que seria viticultura? É o cultivo de uvas, tá? Aqui a gente tem o mapa, onde a gente está observando aí as áreas de colonização, tá? Desses imigrantes italianos. Percebam aí que a gente tem, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e destacando também o sudeste, que seria em São Paulo. Os alemães. Forte imigração em Santa Catarina. Tiveram maior dificuldade de adaptação devido à cultura e à língua. Então aqui eu trouxe para vocês uma foto de Blumenau, que fica em Santa Catarina, tá? E esse mapa também é a localização desses imigrantes alemães. Percebam aí que é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já os japoneses é marcada com a chegada do navio Kasato Maru em 1908, tá? Foram 52 dias de viagem para poder eles atracarem aqui. O cultivo por regiões. Em Marília, tiveram bastante cultivo do algodão. Em Ribeira, foi o cultivo de chá. Na Paraíba, foi a risicultura. E em São Paulo, foi hortifruti granjeiro. As áreas de ocupação japonesa, temos aqui, ó, Paraná, São Paulo. Temos aí destacado o Vale do Paraíba. As áreas de ocupação japonesa deu o cultivo de juta, pimenta do reino, entre a extinta ferrovia de Belém-Bragança. Então aqui a gente está vendo, tá vendo? Aqui nas imagens, a juta, que seria onde fabricando esse calçado, a risicultura, que é o cultivo do arroz. Na imagem aí a gente pode observar isso. Os sírios e libaneses, tá? Então, com a chegada de muitos imigrantes, comerciantes italianos, espanhóis, portugueses, libaneses e sírios iniciaram seus pequenos negócios no mercado. Aos poucos, alguns imigrantes deixaram a região, ficando os libaneses e sírios e abrindo caminho para a chegada de mais compatriotas. Os fregueses chamavam-os de turcos, sem saber sua verdadeira nacionalidade. E na década de 20, muitos libaneses e sírios tinham comércio atacadista, especializado em tecidos e armarinhos, onde os clientes buscavam as mercadorias para revendê-la. Então aqui eu trouxe para vocês duas imagens que fica da 25 de março, tá? É um comércio são ruas, lá uma rua muito famosa, que é um comércio imenso lá em São Paulo. Então foi dado a origem a partir desses imigrantes sírios e libaneses. Os tipos de migrações. As migrações, elas são deslocações de população de uma área para outra, durante um determinado período de tempo. Temos as migrações ilegais, migrações por causas naturais. Por exemplo, o que seria? As migrações ilegais são aquelas que não é permitida, então eles são como fugitivos para outra região. Já essas migrações por causas naturais é quando acontece de desastres ambientais que acaba com determinadas regiões, aí eles têm a necessidade de migrar para outro lugar. A classificação das migrações, tá?
Então, temos a forçada, quando tem por base o condicionalismo externo, a vontade pessoal, por exemplo, catástrofes naturais, guerras, perseguições políticas, religiosas ou étnicas. Tá? E temos as livres ou voluntárias, quando a opção depende exclusivamente da vontade da pessoa. A pessoa quer sair de uma região, de um lugar, de um país para outro. Então, essa seria a de livre ou voluntária. Quanto ao espaço, temos as internas, quando se processam exclusivamente dentro de um país. Ou seja, você está dentro do Brasil e você quer se deslocar pelos estados ou por regiões do Brasil. Isso aí seria interna. A gente tem o êxodo rural, que é o deslocamento do campo para a cidade, e temos o êxodo urbano, é o deslocamento da cidade para o campo. Temos também as externas, quando há uma mudança de país, quando você vai de um país para outro. A intracontinentais, tá? Quando é dentro do mesmo continente, e a intercontinentais, deslocada para outro continente. Classificação das migrações. Quanto à relação com o Estado, legais, tá? Quando o indivíduo efetuar a deslocação respeitando as regras e as leis que regulam a entrada no país de destino. E as clandestinas são quando o indivíduo se desloca sem a autorização das autoridades do país de destino ou de origem. As causas das migrações. Os movimentos de populações devem-se diferentes causas, que irão constituir a motivação que leva as pessoas a deslocarem-se para novos espaços geográficos. Normalmente, o sentido das deslocações e de áreas repulsivas para áreas atrativas, que pelas suas condições naturais ou socioeconômicas têm capacidade algo mais a oferecer às populações. Então é esse o motivo, quando tem algo a oferecer, as pessoas sentem a necessidade de se deslocarem, sair de um determinado local para outro. E as consequências dessas migrações nas áreas de partida? A gente vai ver agora 3 pontos: demográficas, econômicas e sociais dessas consequências de partida. Quando as pessoas saem de uma determinada região, de um determinado país, de um determinado local, o que acontece? Demograficamente, a diminuição da população absoluta e da densidade populacional, ou seja, diminui a quantidade de pessoas. O envelhecimento da população, o aumento da taxa de mortalidade, a diminuição da taxa de natalidade, a diminuição da taxa de crescimento natural e também o desequilíbrio entre os sexos. Já na parte econômica, com a diminuição da população ativa, a entrada de moeda estrangeira aumenta, tá? A estagnação econômica, ou seja, o fecho de comércio e o abandono dos campos. Já na parte social, os hábitos urbanos, melhoria do nível de instrução dos filhos e a valorização social da mulher. Já as consequências das migrações nas áreas de chegada, também na parte demográfica, tem aumento da população absoluta e da densidade populacional, o rejuvenescimento da população, aumento da taxa de natalidade, ou seja, nascem mais pessoas, crianças, e o aumento da taxa de crescimento natural. A parte econômica tem o aumento da população ativa e também, consequentemente, aumenta o desemprego. A questão social tem a dificuldade de integração, conflitos sociais, falta de habitação, né, pela quantidade de gente e o volume de pessoas, tá? E bairros de lata. O que seria isso? Bairro é uma falta de habitação, então começam a construir em todos os locais. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje, que foi sobre movimentos migratórios, tá? Caracterizam por ser deslocamentos de cidadãos brasileiros dentro do território nacional, tá? Que a gente enfatizou o Brasil, tá? Este fenômeno ocorre dentro do país desde sua fundação.
tá? Afinal, o Brasil se tornou como a imigração de colonos portugueses, né? Foi a formação do Brasil, e com a imigração forçada de negros africanos. Eu espero que todos vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Desejo um ótimo dia e um bom final de semana a todos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.